Bom, muito obrigado. Eu sou cirurgião da maternidade Cachoeirinha há 33 anos. Sou cirurgião geral de formação, embora a cirurgia tenha uma característica interessante. Eu tenho título de especialista em cirurgia geral, cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia coloproctológica, gastroenterologia e cirurgia oncológica, porque fragmentaram a minha especialidade, né? Mas classicamente, eu sou aquele cirurgião geral raiz que opera as cirurgias mais habituais de todas as especialidades cirúrgicas, claro. Sou professor de técnica cirúrgica da Santa Casa de São Paulo, que é onde eu tenho minha outra atividade principal, além de consultório, né? Vocês me chamam quando precisam de um cirurgião, eu e a equipe, né, que tem mais 3 colegas, todos ótimos, muito bem formados, e damos apoio à Cachoeirinha. Então, nós vamos discutir algumas coisas em relação a cuidados pós-operatório. É um assunto muito extenso. Obviamente, eu não vou esgotar o assunto, mas vou dar algumas dicas de o que fazer, principalmente com dreno e sonda, alguns conceitos gerais. Eu sei que a aula vai ficar gravada, né? A Raquel já me informou, mas a vantagem da gente assistir a aula neste momento, de ser presencial através destas ferramentas, né, é que no final vocês podem fazer as perguntas, discutir. Acho que é bem mais legal do que simplesmente assistir uma coisa estándar. Mas vamos lá. Até para aproveitar, doutor, não quero interromper, mas se tiver alguma pergunta, pode escrever via chat que eu transmito ao doutor Corsi, ou se quiserem abrir o microfone também, acho que o doutor não se importa, né, durante a apresentação. Nem um pouco, ao contrário. É melhor que a dúvida seja respondida no momento que ela aparece do que a gente deixar isso para mais tarde, porque aí às vezes, primeiro que às vezes você nem lembra mais qual era a dúvida, né, e talvez a gente já esteja discutindo uma outra coisa, né? Bom, mas o cirurgião, da maneira que a gente conhece hoje, né? Se vocês forem olhar a história da cirurgia, tem algumas coisas muito legais. Antigamente, quem fazia a parte cirúrgica era o barbeiro, né? Não era o médico, né? O médico indicava para o barbeiro, porque ele tinha os instrumentos, era só por causa disso, e ele fazia os pequenos atos cirúrgicos. Até hoje, algumas barbearias têm um símbolo na porta, uma espiralzinha que fica rodando assim, azul, vermelho e branco, porque essa história começou principalmente na França, né? Mas há muitos anos que o cirurgião não é mais o cirurgião barbeiro, né? Ele é um médico que opera, tá? Mas não apenas opera, ele é um médico que faz todo o tratamento cirúrgico, que depois a gente vai abordar o que é isso, né? Esse médico ele tem que fazer o diagnóstico, ele tem que indicar a cirurgia, ele faz o pré-operatório, o intraoperatório, o pós, que é o assunto de hoje, mas o pós não está desvinculado, o pós está muito relacionado ao intraoperatório e ao pré-operatório. E a tudo isso dá-se o nome de tratamento cirúrgico, cujo responsável é o cirurgião que vai operar a doente. Isso precisa ficar muito claro. Eu tenho já há alguns anos uma série de discussões com o pessoal da residência da Cachoeirinha, porque frequentemente quem faz o pré-operatório é um, quem indica a cirurgia é outro, quem opera é um outro. E frequentemente, quando a gente está operando um caso, eu pergunto para o residente: você vai passar amanhã que horas? E ele me responde: não, amanhã não sou eu. E a gente fica indignado, porque como não sou eu? Não, tem que ser você. Isso dá um prejuízo para a formação do residente. Desvincular o pré-operatório do intra, do pós, é ruim para todo mundo, para o doente, né? Mas principalmente para o residente que está numa fase de aprendizado. Tá? Mas vamos lá. Indicação cirúrgica é no momento que você diz que o doente precisa ser submetido a uma cirurgia, e aí começa o período pré-operatório. Então, o período pré-operatório é o tempo entre a indicação da cirurgia e o início da cirurgia. Obviamente, existem cirurgias que têm um período pré-operatório longo, cirurgias eletivas que podem esperar. Existem cirurgias eletivas que não podem operar. O Ministério da Saúde, durante toda a pandemia, liberou, além das cirurgias de urgência, cirurgias de câncer e cirurgias de obesidade, que elas têm uma alta morbidade e mortalidade pela doença, não pela cirurgia em si, né? Mas isso sempre foi liberado. Então, embora seja uma cirurgia eletiva, o período pré-operatório não pode ser muito extensa, porque o obeso está correndo risco e o câncer está crescendo. Agora, uma hérnia, uma hemorroida, existem coisas que podem esperar, né? Que o período pré-operatório
é longo. E existem aquelas situações de emergência, desculpa, onde o tempo pré-operatório é muito curto, mas existe um tempinho que dá para você dar um antibiótico preventivo, dá para você fazer uma hidratação, tem coisas que podem ser feitas mesmo no pré-operatório muito curto. Tá? E o pós-operatório, ele se segue imediatamente após o final da cirurgia, ou seja, na RPA já inicia o pós-operatório, que é responsabilidade do cirurgião. O anestesista cuida das questões anestésicas, mas o responsável por todas essas fases é o cirurgião. Isso não pode ser diferente. A gente tem que chegar para o doente e perguntar quem é o seu médico. Ele tem que saber o nome do fulano, não o grupo que está cuidando dele, mas um médico. Obviamente, a gente pode pedir auxílio de infectologista, auxílio do oncologista clínico, de um clínico, do cirurgião, seja lá de quem for. Tá? Mas o responsável tem que ser um só, tá? O tempo todo. Mesmo quando o doente está na UTI, quem cuida, obviamente, da hidratação, do respirador, é o intensivista, mas quem cuida do doente é o cirurgião. E se houver uma discrepância de opinião entre o intensivista e a opinião do cirurgião, tem que prevalecer a do cirurgião, que é efetivamente o dono do doente. Desculpa insistir nisso, mas acho que isso é muito importante que fique claro e que vocês insistam, tá? Que o doente é de vocês. Bom, o tratamento cirúrgico passa então pelo correto diagnóstico, oportunidade cirúrgica a gente já começou a discutir, né? Então é isso. Vamos supor que um residente tem uma hérnia que está doendo, está incomodando. Agora, obviamente, é um período ruim para ele operar, porque ele perde a residência, vai atrapalhar muito. Então, oportunidade cirúrgica é exatamente isso. Qual é o momento ideal de você indicar a cirurgia? O que modifica na eletiva, na urgência, na emergência, eletiva oncológica, etc. O preparo operatório, obviamente, depende das condições do doente. Doente velho, doente com doenças clínicas associadas, doente desnutrido, precisa um preparo operatório diferente do que um jovem que vai fazer uma cirurgia. Obviamente, o preparo também depende do porte da cirurgia ao qual o doente vai ser submetido. Aí existe o ato cirúrgico em si, que é o intraoperatório, e logo após o final da cirurgia, inicia-se o pós-operatório. Existem duas altas diferentes. Uma delas é a alta hospitalar, quando o doente não precisa mais ficar no hospital. Isso é uma coisa. A outra coisa é a alta ambulatorial, quando o tratamento foi completado e o doente não precisa mais de nenhum retorno. Alguns doentes nunca recebem essa alta ambulatorial. Por exemplo, o doente oncológico. É doente para o resto da vida. Você vai acompanhar esse doente para sempre. Tá? O hospitalar é bem rápida, normalmente é precoce. Tem se buscado cada vez mais a alta precoce, né? Mas a alta ambulatorial é uma outra coisa. E, de novo, tudo isso é responsabilidade de um indivíduo só. O pós-operatório, ele já começa a ser planejado, a gente tem que ter uma estratégia. Estratégia é um termo militar que significa você se antecipar às necessidades que vão aparecer. Antecipar em relação a material, a pessoal, a local, a tudo que envolve aquela necessidade que você vai ter no futuro. Você já faz a previsão. Então, no pré-operatório, você já determina se a sua previsão é que o doente vá para o quarto ou que o doente vá para a UTI. No pré-operatório, você já define se ele vai precisar um acompanhamento pós-operatório de algum especialista. E é interessante que esse especialista, obviamente, já conheça o doente no pré-operatório. Se ele é hipertenso, se ele é diabético, coronariopata, seja lá o que for, é bom que ele tenha já essa avaliação pré-operatória e que ela se complete no pós-operatório. Já determina-se também se ele vai fazer antibiótico terapia apenas profilática, que é uma dose apenas, na indução anestésica, ou se ele vai fazer antibiótico terapia de curta duração, 48 a 72 horas, ou se ele tem alguma coisa infecciosa que ele vai precisar de antibiótico terapia terapêutica, que aí demora de 7 a 10 a 14 dias, dependendo de qual doença e qual antibiótico. Os doentes são classificados de acordo com o risco de tromboembolismo pulmonar em baixo risco, médio risco, alto risco. Isso determina se o doente vai receber a prevenção química do tromboembolismo ou não. Deambulação precoce, meia elástica, essas coisas são rotina, todo doente deve fazer. E a gente vai falar um pouco mais a respeito de drenos e sondas, o que é drenagem, o que é sondagem,
e como elas devem ser abordadas no pós-operatório. Habitualmente, tudo isso já foi definido no pré. Claro que algum acontecimento no intraoperatório pode mudar esse planejamento. Então, você fez a previsão que o doente não vai precisar UTI, ele vai para o quarto. No intraoperatório, ele faz uma isquemia de miocárdio, ele faz uma hipotensão grave, ele fica anúrico, ele tem uma intercorrência. Você muda o seu planejamento inicial, ao invés de ir para o quarto, ele vai para a UTI. O inverso também pode acontecer, você vai operar um doente de câncer, ele tem uma carcinomatose, a cirurgia demorou meia hora, você não fez nada, ele não vai mais para a UTI, vai para o quarto. E se ele teve uma crise hipertensiva no intra, ele vai precisar um pós-operatório com cardiologista, e não estava previsto isso no pré. Então, obviamente, você tem que ter o seu planejamento, embora você não fique amarrado a esse planejamento, né? Você pode, eventualmente, modificar de acordo com alguma intercorrência que tenha acontecido. Tá? Só um minutinho, porque travou aqui. Pronto, muito bem. Este rapaz que aparece na foto, o rapaz da esquerda, tá? Não o rapaz da direita, chama-se Alex Haynes. Foi ele que fez um dos trabalhos mais importantes para a medicina, que é o trabalho que padronizou o checklist. O checklist é um dos itens daquilo que a gente chama de cirurgia segura, né? O checklist nos Estados Unidos, ele é lei. Se você negligenciar o checklist, a gente vê às vezes médicos, infelizmente, que fazem brincadeiras na hora do checklist, isso é muito ruim. Se fosse nos Estados Unidos, ele estaria processado e provavelmente condenado, porque isso é muito claro lá. O checklist é muito importante, ele tem evitado alguns problemas e o checklist tem que ser levado a sério. Então, quando a enfermeira pergunta, o material está disponível? Não respondam que o material está disponível se efetivamente você não fez a conferência disso. E aí pergunta-se habitualmente sobre tromboembolismo, sobre utilização de antibiótico, se o doente é alérgico a alguma coisa ou não. Confere-se a identificação do paciente. Vocês não fazem ideia do número de cirurgias de pacientes trocados que ocorrem no mundo e, obviamente, isso é muito desagradável. Então, não desrespeitem o checklist feito no pré, porque isso também impacta no pós-operatório. A possibilidade de complicação, obviamente, ela depende do porte da cirurgia e das características do doente. Então, cirurgias de grande porte ou doentes com comorbidades, a gente sempre fica mais preocupado, mais esperto e é mais agressivo, entre aspas, no pós-operatório do que o contrário disso. Um doente jovem, sem comorbidades, uma cirurgia de pequeno porte. Tá? Bom, no pós-operatório, sempre deve ser feita aquilo que a gente chama de evolução. O ideal, se a cirurgia foi de manhã, que a primeira evolução seja no período da tarde do mesmo dia, e não apenas no dia seguinte. Se a cirurgia acabou de tarde, início de noite, a evolução vai ser feita nas primeiras horas da manhã seguinte. Ela envolve uma anamnese, um exame físico, não apenas da área operada, mas o exame físico do doente, uma checagem do trânsito intestinal. Então, vamos lá. Como é que você vê se o doente está tendo trânsito intestinal ou não? Vejam, é a mesma coisa o doente ter vômito, ele ter náusea ou ele ter anorexia, tá? Ele está sem apetite. É a mesma coisa em intensidades diferentes. Então, uma das perguntas que a gente faz habitualmente naquela evolução, no momento da anamnese, é perguntar se ele está com enjoo, se ele teve vômito, se ele está com fome. Tá? Outra coisa que a gente vê são os ruídos hidroaéreos, a presença deles ou não. O número de ruídos varia muito, é de 2 a 20, o normal por minuto. É uma margem muito extensa. Então, isso não serve como um parâmetro ideal. A gente vê se eles estão presentes, se eles estão com timbre metálico ou não. Tem algumas informações além do número deles. E a gente pergunta a eliminação de gases. O cólon, habitualmente, é o último a voltar a funcionar no pós-operatório. Então, se o doente eliminou gases ou evacuou, pode dar comida para ele sem medo nenhum. Tá? Agora, mesmo que ele não tenha eliminado gases, como o cólon é o último a funcionar, a dieta pode ser reintroduzida. A reintrodução de dieta precoce traz uma série de benefícios, diminui a acidose, estimula o aparecimento do peristaltismo, diminui translocação bacteriana, complicação respiratória, é benéfico, mas o doente não deve ter vômito. Então, a dieta não deve ser prescrita na sala de cirurgia, liberada a dieta daqui a tantas horas.
é interessante que alguém veja o doente antes de liberar a dieta para ele. Principalmente o doente de laparotomia, cujo vômito pode trazer complicações para a ferida operatória. Na vídeo, além do íleo ser mais raro, aquilo que a gente chama de íleo paralítico é a paralisação dos movimentos peristálticos no pós-operatório. Além disso, se o doente tiver vômito, é desagradável, mas não traz repercussão para as feridas operatórias. Checa-se a diurese e se o doente estiver com drenos ou sondas, a gente vê o débito e o aspecto deste débito, não apenas o débito, mas se pelo dreno está saindo sangue, está saindo pus, está saindo líquido seremático, está saindo conteúdo intestinal, que é o que ninguém quer, óbvio, mas isso pode ocorrer. Tá? Então, débito e aspecto. Dependendo destes resultados, a gente pede exame complementar ou não. A gente sabe que existem algumas rotinas, principalmente em UTI, que os exames são pedidos independentemente dos aspectos e parâmetros do doente. Isso não é uma boa ideia, né? O exame de rotina é ruim. Devem ser pedidos de acordo com as características do doente. A gente se preocupa com essas coisas que estão aí, né? Por que o doente foi operado? Qual é a doença dele? Tem alguma doença clínica associada àquela doença que foi operada? A gente tem que ter um controle hidroeletrolítico mais preocupante no doente em jejum, né? Jejum prolongado, a gente tem que obter alguma forma alternativa de dieta. Tá? Em jejum prolongado, entenda-se mais do que 2 dias, ele não pode ficar mais que isso. O antibiótico que foi previsto no pré, agora ele deve ser continuado de acordo com a previsão, se não houver intercorrência. Dor, uma coisa que habitualmente o médico negligencia. Quem já foi operado, quer dizer, o cirurgião que já foi submetido à cirurgia, normalmente ele não negligencia, porque ele sabe que dói. Tá? E dor no pós-operatório é uma coisa muito desagradável. Agora, não se deve utilizar morfina no pós-operatório. Os derivados, inclusive o tramal, tá? Eles são altamente paralisantes do funcionamento intestinal. Eles dão distensão, eles dão enjoo, vômito. Então, se possível, evitem os opioides, tá? Outros sintomáticos, se tiver enjoo, se tiver com febre ou com outra coisa. E a profilaxia de TEP já foi definida no pré, se vai ser administrada ou não. O ideal é heparina de baixo peso. Para doente operado, o mínimo é 40 miligramas, doente de peso alto é 60 miligramas. Pacientes com doenças clínicas recebem 20 miligramas ou 40 ao dia, mas para cirúrgicos, 40 é o mínimo que a gente faz. Essa tabelinha tem importância no indivíduo que vai ficar em jejum, embora a gente não se preocupe em fazer a reposição com estes parâmetros que estão aí. Tá? No caso da ginecologia obstetrícia, existe uma grande vantagem que raramente o doente não pode se realimentar precocemente. Tá? Então, as preocupações com as necessidades de carboidrato, necessidade diária de água, elas são muito menores, que habitualmente você consegue fazer a reidratação do doente através da via oral, que é a melhor de todas, obviamente. No doente em jejum, a gente se preocupa em fazer uma análise de quanto ele está ganhando de líquido, que são os líquidos administrados na veia, são os líquidos ingeridos. Existe uma produção diária de mais ou menos 200 ml ao dia, daquilo que se chama água endógena, que é resultado de metabolismo. E as perdas, né? Tem perdas insensíveis, perda por sudorese, a perda insensível é pela respiração. A diurese a gente consegue quantificar e drenos e sondas também a gente consegue quantificar e saber quantas foram as perdas. Ganhos e perdas devem estar mais ou menos equilibradas, para o doente não ter nem balanço positivo, nem balanço extremamente negativo. Também no pós-operatório a gente controla um dos parâmetros importantes, que é a temperatura. Febre nos primeiros dias, elas são consideradas normais, só que normalmente não ultrapassam 38 graus. Acima de 38, aí sim é febre. Se não for nas primeiras 48 horas, provavelmente é uma infecção pulmonar. De 3 a 5 dias pode aparecer infecção urinária, é o período mais comum. E de 5 a 10 dias, não mais que isso, se houver febre, a suspeita principal é a infecção da ferida operatória. Então, de acordo com o período do aparecimento da febre, a gente já tem uma ideia de qual é a localização. Cirurgia feita com anestesia geral, a pneumopatia aumenta de frequência. Cirurgia que passou sonda vesical, infecção urinária, aumenta de frequência.
E pelas suas características, a cirurgia gineco-obstétrica tem mais frequentemente infecção urinária do que pneumopatia, porque muitas são feitas com raquianestesia, sem intubação. Quase todas são realizadas junto com a sondagem vesical, que depois a gente vai comentar. São duas coisas diferentes, drenagem e sondagem. A sondagem tem um outro nome que é sinônimo, embora por algum motivo que eu não sei explicar, alguns procedimentos são conhecidos com o nome de sondagem, outros com o nome de cateterização, embora sejam sinônimos. A drenagem é uma técnica para remover coleção de uma cavidade de ferida ou abscesso. Isso é através de uma simples abertura ou através da incisão e a colocação de um tubo que funciona para fazer esta drenagem, que contribui para essa drenagem. Esse equipamento que contribui para a drenagem chama-se dreno, mais ou menos óbvio. A drenagem pode ser, isso é uma coisa muito importante, vocês têm que entender qual é a finalidade que se pôs o dreno, porque de acordo com a finalidade é o período de duração da permanência desse dreno. A drenagem pode ser diagnóstica. Então, por exemplo, a gente pega um doente com derrame pleural, um doente com ascite. A gente faz a drenagem da ascite, a drenagem do derrame pleural, para saber o que tem ali. Tá? E aí você manda, obviamente, esse líquido para cultura, para citologia, mas você já olha o aspecto no momento da punção. E aí você fez uma punção, uma drenagem com finalidade diagnóstica. Às vezes a gente faz a drenagem com a finalidade curativa, um abscesso. Você está fazendo aquilo com finalidade terapêutica. Agora, quando a gente põe um dreno, por exemplo, numa sutura intestinal, numa sutura de bexiga, numa anastomose, esse dreno ele é preventivo, pelo seguinte, você não sabe se vai extravasar alguma coisa ou não. Vou pegar o exemplo mais comum para este item, né, a finalidade preventiva. Você faz uma sutura intestinal, uma anastomose e drena. Se a anastomose ficar boa, não tiver deiscência, todos vocês sabem o que significa deiscência, né? É o afastamento de um plano de sutura por deficiência da cicatrização ou falha técnica. Se houver a deiscência, vai extravasar conteúdo intestinal, vai exteriorizar pelo dreno. Só que no momento que você pôs o dreno, você não sabe se esse dreno vai ser necessário ou não vai ser necessário. É isso que caracteriza a drenagem preventiva. Agora, se você drenou uma anastomose, extravasou o conteúdo intestinal, isso te ajuda no diagnóstico. Então, aquela drenagem preventiva, ela virou uma drenagem diagnóstica. Ela te contribuiu para fazer o diagnóstico. E se todo o material extravasado sair pelo dreno para fora da cavidade abdominal, que é o exemplo que nós pegamos, essa drenagem também é curativa ou terapêutica. Então, veja, a drenagem preventiva ela pode ter as três funções. Preventiva, se houver a deiscência diagnóstica e, eventualmente, terapêutica. Tá? Existe também a drenagem espontânea, né? Em abscessos, às vezes, ocorre o extravasamento de pus sem a participação do cirurgião. A drenagem ela pode ser simples com o dreno, que é o que habitualmente se faz com penrose, ou ela pode ter o dreno com aspiração. O dreno de tórax pode ser aspirado, e esses drenos tipo Portovac, dreno de Blake, também tem aquela pera que faz uma pressão negativa e aspira. O local não precisa explicar, nem o plano, se ele é superficial ou profundo. E a duração, por quanto tempo que se deixa o dreno? Se você colocou o dreno por sangramento, isso não é o ideal. No sangramento é melhor fazer hemostasia do que colocar dreno, mas às vezes existe um sangramento ANAP, que é o nome que define esse tipo de sangramento que você não consegue localizar, que a gente inadequadamente, e é até meio chulo, fala sangramento em babação. Não é saliva que está saindo, é sangue que está saindo, então esse termo não é adequado. Mas se há uma situação como essa, a gente pode drenar. Tá? Mas no sangramento e na drenagem por pus, uma vez parado o sangramento, uma vez parada a drenagem de pus, tira-se o dreno. Essa drenagem de curta duração normalmente não ultrapassa 72 horas. Agora, se você drenou uma sutura de bexiga,
drenou uma sutura intestinal, drenou uma anastomose, tem que saber o tempo de cicatrização dessa anastomose, que fica em torno de 7 dias. Então, se você faz uma drenagem de um abscesso no primeiro dia não drena nada, no segundo dia você tira o dreno. Se você drena uma anastomose, mesmo que nos primeiros dias não drene nada, você não vai tirar o dreno, porque você fez uma drenagem preventiva, sabendo que o período de deiscência está principalmente em torno do 7º dia. Antes desse prazo, você não tira o dreno. Tá? Então, quando você coloca o dreno, você já sabe se vai ser um dreno de curta duração ou um tempo de duração prolongada, que dependeu da sua indicação. Mas, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso, no final a gente volta a discutir. O dreno laminar, ele só deve ser utilizado em plano superficial. A musculatura pinça o dreno laminar e ele não é eficiente. Utilizar dreno de Penrose dentro da cavidade abdominal é uma inadequação. Frequentemente a gente faz isso por falta de material, mas isso está longe, muito longe de ser o ideal. Precisa ser o dreno laminar e depois eu vou explicar. O dreno siliconizado é o ideal para drenagem de longa duração, porque ele irrita menos o trajeto onde ele está instalado. Essa drenagem ela deve ser feita, se não for aspirativa, no local mais próximo e principalmente onde existe declive para líquidos. A drenagem de tórax pode ser em aclive quando for ar, mas se a drenagem é feita com aspiração, não precisa esta manobra de se drenar em declive para líquido e em aclive para gás, né? Porque vai ser submetida a uma aspiração. O dreno dói, então precisa tomar com cuidado qual vai ser o posicionamento desse dreno. Se o dente ficar deitado em cima, dói mais ainda, então a gente deve evitar esse posicionamento. Vocês não operam tórax, mas a cirurgia de tórax sempre coloca um dreno no final da operação e a cirurgia abdominal nem sempre. Aliás, a drenagem é uma exceção. Esse é o dreno de Penrose, também chamado de fino, médio e largo, ou 1, 2 e 3, que não é bom para ser colocado na cavidade. Esse é o dreno ideal. Ele tem uma área tubular, que fica na parede, e uma área laminar. Esse é o aspecto dele. Então, é um tubo cortado. Esta parte fica dentro da cavidade e a parte tubular fica na parede para que não sofra o pinçamento. E por ele ser tubular, é possível você fazer a aspiração. Chama-se dreno de Blake. Tem um outro dreno muito parecido com esse, chamado dreno de Jackson-Prats. Os dois são ótimos, eles são iguais. Eu vou lá com ele. Tem alguém com o microfone aberto. Hamilton Marques. Existe na cachoeirinha, a gente usa em subcutâneo um dreno com aspiração, que é o dreno de Portovac. O dreno de Portovac, ele tem uns orifícios que não são muito adequados para serem utilizados em cavidade abdominal. Mas, se não houver outro, é esse que a gente utiliza. Mas, de novo, longe de ser o ideal. E sondagem, o que é? A sondagem é sempre feita através de um tubo. Não existe sonda laminar, é sempre tubular, que é colocado num canal ou numa cavidade do organismo, mas uma cavidade natural que exista. Não foi o dreno que criou este espaço. Isso pode ser feito através de um orifício natural ou pode ser feito através de uma incisão de pele. Então vamos pegar como exemplo a bexiga. A gente pode fazer a sondagem vesical através da uretra, que é um orifício natural, ou a gente pode fazer uma cistostomia, se por algum motivo o doente tiver estenose de uretra. Então a gente põe a sonda dentro da bexiga através de uma incisão na parede abdominal. Isso é fácil lembrar o nome, né? Chama-se cruenta quando você faz a incisão. Lembre-se que o cru ele tem sangue. E a incruenta quando é feita através de um orifício natural. Já comentei no início que existe um sinônimo de sondagem, que é cateterização, que é um anglicismo, né? Uma palavra que vem do inglês. Agora, os dois são sinônimos. Entretanto, muita gente fala sonda nasogástrica, catéter vesical, poderia ser sonda vesical, catéter nasogástrico.
cateterização de veia ou sondagem de veia, porque as duas coisas, eu repito, são sinônimos. Aqui a finalidade é um pouquinho diferente, né? A finalidade da sondagem pode ser também diagnóstica. A gente passa a sonda na bexiga para ver o aspecto da urina, ou então, mais frequente, passa a sonda vesical para ver a quantidade da urina. O controle de débito urinário é um parâmetro muito bom de hidratação, de perfusão tecidual, etc. Então, é uma sondagem diagnóstica. A sondagem pode ser terapêutica, né? Então você passa a sonda para tratamento, o doente está com uma suboclusão intestinal, você passa uma sonda nasogástrica, ele está com o estômago muito distendido, está com pancreatite vomitando, a sonda é terapêutica, ela não é de diagnóstico. Agora, existe uma sondagem que não existe na drenagem, que é a finalidade tática. Então você põe a sonda para te ajudar na operação. Vocês, ginecologistas, obstetras, fazem isso direto. Vocês passam sonda vesical numa cesárea para que a sonda murche a bexiga, para que te facilite o ato operatório. Tá? Então, essa finalidade da sonda é ajudar a cirurgia. É uma sondagem tática. Na sondagem tática, acabou a cirurgia, acabou a indicação de sonda. Pode tirar a sonda na sala, que era essa a função. A gente passa, às vezes, sonda nasogástrica para murchar o estômago quando a gente vai operar o andar superior do abdômen. Mesma coisa. A gente opera a vesícula, passa a sonda nasogástrica com a doente anestesiada, acabou a cirurgia, tira a sonda, a doente nem sabe o que ficou com a sonda. Porque a finalidade é muito clara, que é para ajudar no ato operatório. Entretanto, você pode passar uma sonda com mais de uma finalidade. Se você vai operar uma doente, que a cirurgia vai demorar 4 horas, 5 horas, você tem que passar a sonda, porque senão ela vai fazer bichigoma. Então, a sonda é terapêutica. Se você está operando uma doente hipertensa, coronariopata, que é diabética, etc., você pode ter que passar a sonda para controlar a diurese dela. Então, você pode ter uma sonda vesical cuja função é diagnóstica, terapêutica e tática. É a mesma coisa com as outras sondagens. Né? Já abordamos que você pode fazer a drenagem de sistemas diferentes e a cruenta, aquela feita através de uma incisão, e a incruenta, feita através de orifícios naturais. Só 2 palavrinhas. Não se esqueçam que quando a gente passa a sonda nasogástrica, a sonda nasogástrica predispõe ao refluxo gastroesofágico. Então, o doente que permanece com sonda nasogástrica deve preferencialmente ficar com o decúbito elevado para diminuir a incidência do refluxo e deve ficar com um IBP, um inibidor de bomba de próton, para diminuir a acidez gástrica, diminuir a agressão que esse conteúdo faz no esôfago e em órgãos acima disso. E na questão da sonda vesical, que ela pode ser de alívio ou a sonda de Foley, né, a sonda de permanência, se vai ficar muito tempo, ideal que ela seja siliconizada, já discutimos esse assunto, né, mas lembre-se, na passagem da sonda vesical, a probabilidade de infecção está em torno de 5%. E a cada dia de permanência de sonda, esse risco duplica, ou seja, tem mais 5% de chance de infecção a cada dia de permanência de sonda, ou seja, não necessitando mais da sonda vesical, tire a sonda vesical porque a chance de infecção é grande. Então, de novo, na questão da sondagem e na questão da drenagem, vocês têm que estar muito afeitos a qual foi a indicação da sondagem ou qual foi a indicação da drenagem, e aí você, baseado nisso, sabe ou prevê quanto tempo que o doente vai ficar com o dreno, quanto tempo o doente vai ficar com o sonda. Frequentemente, doente internado na caixoninha, a gente passa a visita e o residente fez a evolução, mas às vezes ele esquece de colocar qual foi o débito da drenagem, qual foi o aspecto da drenagem, se o doente está com sonda vesical, qual foi o volume urinário, se a urina está clara, escura, com sangue ou não. Esses dados são extremamente importantes. Não é muito bom que se faça aquela evolução padrão, colocando sempre as mesmas palavras, e a evolução dos dias são exatamente iguais. Né? Tem coisas que importam, tem coisas que não têm grande importância na evolução. E os cuidados com drenos e sondas no pós são fundamentais, não negligencie isso. Acho que era isso que eu queria dizer. Eu queria não só agradecer no meu nome pessoal, né, eu já me apresentei no início,
mas as duas instituições que eu represento, que é a minha faculdade, residência, pós-graduação, etc., que é a Santa Casa, e o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, ao qual há muitos anos eu pertenço à diretoria com muita honra. Muito obrigado, Raquel. Se alguém tiver uma questão, dúvida, pergunta, algum comentário, eu estou absolutamente aberto e à disposição. Mais uma vez, muito obrigado. Queria agradecer então, né, doutor, estar aqui presente com a gente novamente, né? Como eu disse, são dúvidas que muitas vezes a gente tem, né, em relação ao processo cirúrgico. Uma coisa que o doutor enfatizou que eu acho extremamente importante, que a gente percebeu o quanto faz diferença nessa pandemia, é essa evolução que o doutor falou. Você tem um procedimento, você tem um caso que teve uma intervenção ou um caso agudo, e você conseguir ver essa paciente, né, não ver apenas na evolução matutina, passar a tarde, ver como essa paciente se comportou dependendo da situação, né? Tivemos algumas situações até não tão cirúrgicas, doutor, mas clínicas, né, em relação ao Covid. Então, tudo isso trouxe a importância dessa evolução, dessa proatividade, checar se realmente o paciente está evoluindo da maneira que a gente está esperando em relação ao antibiótico, em relação a um tratamento predisposto e aquelas velhos acontecimentos, né? O treino do payroll sumiu, né? Aonde foi o dreno do payroll? Foi para dentro, foi para fora? Então, assim, são coisas importantes que às vezes a gente fixa na cirurgia, nossa, tá perfeito, né? Tá tudo perfeito até você virar as costas, né? Nem na REC você passou para dar uma olhadinha quando você estava indo embora para ver se realmente está tudo adequado. E o quanto é importante essa parte do profissionalismo que o doutor também reforçou, né, de saber que a coisa não acaba ali no procedimento cirúrgico, é muito mais amplo, é muito maior. Então, acho que isso é uma mensagem que isso na pandemia, que é uma situação que nós estamos vivendo, é extremamente importante, né? A gente consegue perceber que isso trouxe para os residentes essa realidade, dessa dinamicismo, né? Esse envolvimento com os pacientes até maior. E isso na nossa prática, nossa área é uma área clínico-cirúrgica, né? Tem toda a parte do procedimento cirúrgico, toda essa condução, saber que realmente não é estanque, né? Desde o diagnóstico, hipóteses diagnósticas, as complicações que podem vir da cirurgia, todo esse esclarecimento que você passa para o paciente, tudo isso é importante, né? E como vai se comportar as primeiras 24, 48 horas desse paciente aí em relação aos procedimentos que você realizou nele, né? E digo procedimento, a gente está pensando não só nas cirurgias eletivas, né? Você faz um parto, uma cesariana, você já tem hematomas de piso, a gente observa tudo isso na obstetrícia, na ginecologia. Então, a gente tem esse tipo de situação, sim, que precisa ser observado. Então, eu vou dar uma olhadinha aqui no chat, ver se mais alguém tem alguma pergunta. Se alguém quiser abrir o microfone e também falar, fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, viu? Enquanto você olha o chat, eu vou fazer também um comentário em relação à evolução, né? Precisa ficar muito claro para que serve o prontuário, né? O prontuário ele tem uma tripla função. A principal função do prontuário é continuidade de tratamento. E veja, você passa, evolui e vai embora. Acontece alguma intercorrência à noite, você não está acessível, quem vai olhar o prontuário tem que saber como é que a doente estava, para ele ter uma ideia se aquilo foi uma mudança, se aquilo já estava ocorrendo. Você tem que ter esse tipo de informação no prontuário. Esse é o objetivo principal de um prontuário. É continuidade de tratamento. Inclusive quando volta no ambulatório, 1 ano depois, 2 anos, etc., que vocês não estão mais na caixeirinha. O segundo motivo é para as pesquisas, para a estatística. Se vocês já tentaram fazer um trabalho retrospectivo na caixeirinha, vocês devem ter descoberto que os seus antecessores residentes cometiam os mesmos erros que vocês e não põem informações importantes no prontuário. E às vezes a gente não sabe exatamente o que aconteceu. A gente vê aquelas evoluções de todo dia bem consciente, orientado e tal, e você não sabe exatamente o que está drenando, como é que ele está evoluindo da parte operada. Então, o segundo motivo é uma estatística e trabalhos científicos. E o terceiro motivo, o menos importante, é a documentação daquilo que você fez para, eventualmente, diante de uma demanda jurídica, você ter os seus argumentos. Ninguém preenche prontuário para juiz ler, pelo amor de Deus, não é isso. Esse é o terceiro motivo. Faça a coisa como deve ser feita, porque vai existir um perito médico que vai analisar aquilo. Então, não peçam exames para juiz ver,
Não escrevam evolução para juiz ver e não peçam a avaliação de uma outra especialidade para dividir responsabilidade. Isso não existe. O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, há muitos anos, na década de 90, ele definiu isso como medicina defensiva. É o médico praticando a medicina para se defender de uma eventual demanda jurídica. Isso é bobagem. Você chamar um outro especialista, se houver indicação, claro, tem que chamar. Mas não pense que isso vai diminuir a sua responsabilidade. Ao contrário, multiplica. A responsabilidade passa a ser sua e de quem você chamou. E não pense que se houver uma indenização, o valor vai ser dividido. Responsabilidade compartilhada. Bullshit. Não é isso. Tá? Ao contrário, multiplica a responsabilidade. Ou seja, façam aquilo que tem que ser feito sem se preocupar muito com os aspectos jurídicos que vão ocorrer. Tá? Mas vocês têm que estar embasados numa conduta médica adequada e não em medicina defensiva. Doutor, tem uma pergunta aqui no chat, diz assim, como devemos evitar os opioides, né, no processo analgésico? Qual seria a orientação do doutor caso, por exemplo, uma dor não melhoraria com dipirona ou anti-inflamatório não hormonal? O que o doutor recomenda em relação ao escalonamento analgésico? Então, o anti-inflamatório não hormonal, né, na verdade, ele não é anti-inflamatório. Cada vez mais os anti-inflamatórios eles têm sido mais específicos, né? Tem sido inibidores de COX-2, que é uma mediadora, uma prostaglandina mediadora química de dor. Então, ele não tem efeito anti-inflamatório, tem efeito analgésico. Aí você associa isso com algum analgésico, que pode ser, normalmente inicia-se com dipirona, Tilenol, esses são muito bons. A morfina é ótima, se bem que a gente não utiliza muito, mas é uma opção melhor do que o tramal ou do que a dolantina. Agora, se não tiver outro jeito, paciência, né? Dá isso para o doente sabendo que eventualmente ele vai ter distensão, vai ter ilho mais prolongado, mas se puder evitar, melhor. A Novalgina é ótima, você pode dar dose alta de 6 horas, pode dar 1 grama, funciona bem. Dificilmente o doente precisa mais que isso. Mas se precisar, a primeira opção é morfina. Foi respondido então, Letícia, certinho? Dá um sinal aí para nós. Bom, todo mundo com a câmera desligada, né? O que habitualmente acontece, isso é ou porque está de pijama, porque não fez a barba, ou que está com o namorado junto, mas não sei porque está todo mundo unânime com a câmera desligada. O pessoal está disfarçando aí, doutor. Mas ela agradeceu, falou que sim, respondeu a pergunta dela, agradeceu bastante, tá bom? Mas estão as nossas adaptações, né, do mundo digital. É o silêncio virtual, né? A gente vai tentando minimizar ele. Pedir para todos os residentes que não colocaram ainda o nome no bate-papo como presença, eu peço, por favor, para reforçar e colocar o nome, porque a gente vai registrar a presença de maneira mais rigorosa, né, principalmente devido às atividades. Agradecer ao doutor Corsi mais uma vez, os residentes estão agradecendo sua aula também, viu, doutor, pelo bate-papo, o doutor pode visualizar. E agradecer sempre o que o doutor sempre atendeu nossos convites, né? E vamos deixar para uma próxima oportunidade aí, quem sabe, outros temas interessantes. Obrigada mais uma vez por tudo e agradecer aí por uma outra oportunidade. As ordens, Raquel, deixa eu só dizer a última coisa, veja. Claro, pode encerrar a aula, tá bom, meninos? O doutor vai falar as últimas palavras aí para poder encerrar, enquanto vocês terminam de fazer as considerações aí pelo bate-papo. Assim, eu sempre gosto de dar aula para os residentes, especialmente os residentes da Cachoeirinha. Tenho um prazer especial nisso, até pelos anos todos que eu estou na instituição, né? Agora, o que me deixa um pouco preocupado é que a Cachoeirinha tem algumas características próprias, algumas delas não tão boas assim. Os residentes saem com uma experiência muito grande, tem um movimento ótimo, mas essa fragmentação que às vezes a Cachoeirinha faz, ela é ruim. Eu não vejo com bons olhos isso não, tá? Quem faz o pré é um, quem faz o intra é outro, quem faz o pós é um cada dia. Essa quebra de sequência é muito ruim. Então, sempre que possível, ok, pelo esquema quem vai passar a visita é outro, mas se você operou, vai lá ver o doente. Não precisa fazer evolução, porque já tem um responsável por isso. Mas vai ver o seu doente, conversa com ele, conversa com a família. Vocês têm que treinar 3 coisas durante a residência.
A cognição, que é conhecimento. A afetividade. A afetividade é relacionamento com o doente, com a família do doente e relacionamento com os demais profissionais que fazem parte do tratamento. Anestesista, circulante, outro médico especialista. E se você não tem vínculo com o doente, você não treina essa afetividade. E a outra coisa é o aspecto psicomotor, é a habilidade manual que vocês têm que ter na operação. Mas treinem as três coisas. E essa quebra de sequência, ela prejudica a cognição e prejudica a afetividade. Tentem minimizar isso. Ninguém do grupo da cirurgia fica chateado quando vocês nos ligam. A gente fica chateadíssimo, para não usar outra palavra, quando vocês nos ligam sem conhecer o caso e vocês nos ligam sem necessidade. Tá? Digo para os instrutores, inclusive, quando você chama o cirurgião para ficar na sala com o ginecologista, você está ensinando para o residente que o ginecologista não é capaz de fazer aquele procedimento sem apoio de um cirurgião. Para a formação do residente, isso é ruim. Claro, se precisar, chama. Mas chamar sem necessidade é você deixar um residente inseguro, deixar um especialista que vai se formar inseguro para alguma atividade. Isso também é ruim. Tá? Mas eu quero deixar claro, sempre que precisar, o grupo da cirurgia, não apenas eu, está à inteira disposição de vocês para ajudar no que for preciso. Só reforçando, uma vez chamada a cirurgia, a infecto, a cardiologia, a clínica, seja lá quem vocês queiram chamar, um astrônomo, quem vocês quiserem, o doente continua sendo de vocês o tempo todo. Ele não passa para aquele especialista que você pediu para colaborar. Ele é seu. Obrigado, Raquel. E, doutor, uma pergunta de última hora. Em relação ao curativo pós-cirúrgico, eu sei que é uma pergunta bem pontual, mas foi levantada. Qual que é a recomendação, doutor, em relação a manter o curativo? Em alguns dados da literatura é 24 horas, mas às vezes, quando é procedimento tipo cesariana, a gente às vezes acaba tirando antes, se o procedimento foi à noite. Qual que é a recomendação que o doutor passa para nós? Se tiver com saída de secreção, isso habitualmente acontece nas primeiras 24 a 48 horas, é melhor ele estar ocluído. Tá? Não é bom ele ficar aberto nestas condições. Agora, se com 3, 4, 5 dias tiver com secreção, ocluído o tempo todo e troca o curativo nesta condição diariamente. Tá? Agora, se é uma ferida seca, não está com secreção nenhuma, 24 48 horas do curativo feito no centro cirúrgico está ótimo, não precisa mais que isso. Agora, às vezes a gente passa visitando pós-operatório, a gente vê o curativo aberto com dreno, e o dreno aberto. Isso é ruim, porque não só é via de saída, mas é via de entrada. Deve ser evitado. Sempre que tiver dreno ou sonda, isso tem que estar com curativo, inclusive. Perfeito, acho que isso já dá uma boa, porque os curativos da cesariana geralmente não tem secreção, né? Não tem dreno, mas às vezes ficam abertos muito tempo, assim, precoce, né? Então, às vezes, postergar um pouquinho, ou se você quiser ver a ferida cirúrgica, refazer aquele, fechar novamente o curativo. Isso, exato. Perfeito, então, gente, como não temos mais nada nesse momento, agradeço a presença de todos novamente e vou encerrar a aula aqui com o Dr. Corsi. Muito obrigada, doutor. As ordens. Tchau, tchau. Tchau.